ele retrocedeu o coração deles para que odiassem seu povo. Salmo 105, verso 25, por João Calvino. Os egípcios, ainda que a princípio bondosos e anfitriãs dóceis para com os israelitas, vieram depois a ser inimigos cruéis, e isso também o profeta atribui ao conselho de Deus. Sem dúvida foram induzidos a agir assim movidos por um espírito perverso e maligno, pela soberba e inveja. Porém mesmo isso não se deu sem a providência de Deus, que de uma maneira incompreensível assim concretizou sua obra nos réprobos, como que das trevas ele fizesse romper a luz. A forma de expressão a alguns parece um tanto rude, e por isso traduzem o verbo passivamente, seu, isto é, dos egípcios, coração se retrocedeu. Mas isso é pobre e não se adequa ao contexto, pois vemos que o objetivo expresso do escritor inspirado era pôr todo o governo da igreja em Deus, de modo que nada pode acontecer senão de acordo com sua vontade. Se os ouvidos sensíveis de alguns se ofendem com tal doutrina, então que se observe que o Espírito Santo inequivocamente afirma em outros lugares, como faz aqui, que as mentes dos homens são impelidas daqui para ali por um secreto impulso. Provérbios, capítulo 21 verso 1, de modo que não poderão nem farão coisa alguma exceto como Deus quer. Que demência nada aceitar que não seja recomendado pela razão humana. Que autoridade a palavra de Deus teria, se não admitisse nada que não nos inclinamos a receber. Aqueles, pois, que rejeitam esta doutrina, só porque ela não gratifica o entendimento humano, se deixam dominar por perversa arrogância. Outros malignamente a entendem mal, não movidos por ignorância nem por equívoco, mas só para excitar movimento na igreja, ou para promover ódio entre os ignorantes. Alguns, movidos pelo excesso de timidez, gostariam, por amor à paz, que esta doutrina permaneça sepultada. Certamente não estão qualificados a lidar com as diferenças. Essa foi a mesma razão pela qual nos primeiros tempos os doutores da igreja, em seus escritos, se esquivaram das verdades puras e genuínas do Evangelho e se volveram para a filosofia pagã, donde se originou a doutrina do livre-arbítrio, a da justiça procedente das obras, senão porque esses bons pais temiam suscitar ocasião aos homens de mágoa ou malignos, se livremente professassem o que se acha contido nas Sagradas Escrituras, e não ouvir a Deus, como que por forte mão, impedido Agostinho. E ele, neste respeito, teria feito exatamente o que fez o resto. Deus, porém, por assim dizer, o educou com um martelo, corrigiu a astuta e sabedoria, a qual empina a sua crista contra o Espírito Santo. Vemos, pois, que o Espírito Santo afirma que os egípcios eram tão ímpios, que Deus retrocedeu seu coração para odiar seu povo. Os homens intrigantes buscam evadir-se e qualificar esta afirmação, dizendo que o ato de retroceder o coração denota em permitirem eles tal coisa, ou que quando os egípcios instigaram seus corações a odiarem os israelitas, ele fez uso de sua malícia, de modo que, por assim dizer, ela se pôs acidentalmente em seu caminho, como se o Espírito Santo, sendo imperfeito no poder da linguagem, falasse uma coisa quando na verdade queria outra. Se a doutrina deste texto, vista a princípio, nos parece estranha, lembremos-nos de que os juízos divinos, em outros lugares, são com razão chamados insondáveis. Romanos, capítulo 11 verso 33, e um grande abismo, Salmo 36 verso 6. Se nossa capacidade não falhasse em alcançar a altitude de seus juízos, eles não teriam essa complexidade e mistério pelos quais são caracterizados. Entretanto, deve-se observar que a raiz da malícia estava nos próprios egípcios, de modo que a falha não pode ser transferida para Deus. Digo que eram espontâneos e inerentemente ímpios, e não forçados pela instigação de outro. No tocante a Deus, deve ser-nos suficiente saber que essa era a sua vontade, embora a razão pode ser-nos desconhecida. Mas a razão é também evidente, a qual vindica a sua justiça contra toda e qualquer objeção. Se aprendermos e mantivermos em mente somente esta pequena palavra de conselho, que a vontade revelada de Deus deve ser reverentemente aceita, receberemos, sem disputa, aqueles mistérios que tanto ofendem o soberbo, ou como tal seria cuidadoso demais remover as dificuldades, nas quais, segundo seu ponto de vista, tais mistérios parecem estar envolvidos. O profeta em seguida expressa a maneira na qual os egípcios agiram mal contra o povo de Deus, a saber, não os assaltaram abertamente para que fossem postos à morte, mas planejaram, de um modo astuto e político, oprimi-los paulatinamente. Sua expressão é emprestada do próprio Moisés e, intencionalmente, é usada para que não imaginemos que aos corações dos ímpios se permite, sem restrição, operar nossa destruição. É uma consideração que deve seguramente satisfazer nossas mentes, isto é,
Que seja qual for a trama que o diabo e os ímpios engendram contra nós, Deus, não obstante, reprime suas tentativas. Mas é uma dupla confirmação de nossa fé quando ouvimos não só que suas mãos são amarradas, mas também seus corações e pensamentos, de modo que nada podem fazer exceto o que Deus queira. Ele retrocedeu o coração deles para que odiassem seu povo. Salmo 105, verso 25, por João Calvino.